Se você quer entender a base que você precisa ter para pensar na hora de otimizar as suas campanhas de tráfego pago, como está aqui em cima, esse é o vídeo certo para vocês. Sim, esse é um vídeo teórico, chega a ser quase filosófico, mas o que eu vi dos alunos do nosso curso que cometem alguns erros que, por não saberem o que eu vou falar aqui hoje, que não é falta de conhecimento técnico, por exemplo, de como criar uma campanha do Google Ads ou até criar uma campanha do Meta Ads, seja qual for a plataforma, Taboola, né? Não tem a ver com o conhecimento técnico dessas plataformas, mas sim com a forma que você faz essas coisas para que você consiga otimizar sem ter um grande prejuízo. Tá? E é isso que a gente vai falar agora e por isso que ele é um pouco mais filosófico. Tá? Para que a gente consiga falar disso, eu vou falar, deixa eu botar eu aqui no meio, de um conceito, iniciar com esse conceito chamado cerca de Chesterton. Cerca de Chesterton, o Chesterton ele é um autor, tá? E que ele fala que imagina que você encontra uma cerca deste tipo de cerca que está aqui, tá? Parece não separar nada, porque o cara pode ir de um lado para o outro, parece não servir para absolutamente nada, e você adquiriu este pedaço. Uma pessoa que não tem o conceito, né, da cerca de Chesterton, ele vai chegar lá e vai derrubar esta cerca na hora. E o que Chesterton fala é, você não deve derrubar a cerca se ao menos você não entendeu o motivo por qual ela estava lá. Então, você não precisa saber todos os mínimos detalhes do jeito que ela foi construída, como é que era, mas ao menos entender a razão que aquela cerca está lá. Então ele força você a pensar duas vezes antes de tomar uma decisão deste tipo, ok? Por que o conceito de cerca de Chesterton é tão importante na otimização de campanhas? Porque quando a gente otimiza uma campanha, e você pode ser um gestor de tráfego, como você pode ser um novo gerente de uma empresa, um novo gerente de marketing de uma empresa que já fatura, né, sei lá, R$1 milhão mesmo, você chega lá e tem várias cercas que você na hora vai pensar, eu vou derrubar essas cercas todas. Antes de derrubar, você tem que entender por que cada uma dessas cercas estava lá. Então, não destrua se você não entende. O pensamento tem que ser oposto. Entenda por que ela foi construída e entendendo você, né, se ainda assim fizer sentido, você destrói essa cerca. O problema disso é que você não pode tomar decisões muito lentas, né? É o processo Waterfall versus Agile. Para quem vem da área de computação, aí sabe muito bem desses dois conceitos, né? O Waterfall você define tudo, depois implementa, e o Agile você vai implementando. Não tem muito a ver com este conceito, tá? São coisas diferentes, mas existem similaridades neste pensamento. E aí que entra o nó górdio. Nó górdio é quando Alexandre o Grande entrou em uma cidade, não me lembro o nome, tá? Tinha o nó górdio lá, que o górdio era quem tinha sido o rei ou o imperador lá, e ele diria, olha, quem cortar esse nó, né, quem desatar esse nó, desculpa, vai dominar a terra. E Alexandre o Grande entrou e não teve dúvida, ele viu que o nó era praticamente impossível de desatar e ele corta o nó. Aqui está, né, Alexandre o Grande cortando o nó górdio. Esta figura aqui, né, é uma figura demonstrando Alexandre o Grande cortando o nó górdio. Então o grande problema quando você está na frente de uma campanha é antes saber se você está na frente de uma cerca ou na frente de um nó. Você tem que cortar aquilo sem pesquisar muito ou sem muitas coisas, ou você precisa entender tudo e precisa entender todo o processo de por que ele foi construído para então destruir aquela cerca, né? Isso às vezes não é tão simples, tá? Mas deixa eu dar um exemplo aqui antes da história e depois eu vou finalmente entrar em exemplos da campanha. Como eu disse, esse vídeo é um pouquinho mais filosófico, tá? Porque
é o que a gente precisa, às vezes, ter esse entendimento um pouco maior. Tá? Você deve conhecer a história da China, ou talvez não vem ao caso, você vai agora conhecer, quando eles acharam que os pardais estavam roubando sementes. E aí teve uma campanha muito grande para matar os pardais. E milhões de chineses, né, centenas de milhões de chineses, na verdade não sei quantos, exatamente, começaram a matar os pardais e praticamente dizimaram os pardais. O problema é que os pardais matavam os gafanhotos. E aí teve um surto de gafanhoto que foi um dos gatilhos da grande fome chinesa. Então, não se mataram, né? Derrubaram aquela cerca sem entender por que a cerca estava lá. Vamos para uma campanha dentro do Google. Você vê a campanha do Google, você acha que ela está completamente errada e você muda toda a campanha, né? E a campanha começa a dar errado. O problema é que você criou um caminho sem volta. Então, às vezes, vale mais a pena, embora vai demorar mais tempo, porque aquela campanha já tem um grande aprendizado, você fazer uma cópia dessa campanha, pausar esta campanha aqui e fazer as otimizações que você quer nesta nova campanha. Sim, ela vai ter umas 2 semanas onde ela vai performar mais lento, você fala para a sua gerência ou para o seu cliente, não sei qual é o seu relacionamento, que vai demorar um pouco mais para otimizar, mas que isso é necessário, né? Se faz necessário para que a gente tenha um caminho de volta. Jeff Bezos, né, o CEO da Amazon, ele não fala exatamente de cerca de Chesterton e Nogórdio, mas ele fala que a gente imagina que você passa por algumas portas, deixa eu até botar aqui as portas, acho que eu botei, que as portas elas têm retorno ou não têm retorno. Então, por exemplo, você vai ter caminhos onde você abre e se você não gostar, você volta e está lá tudo. Você pode voltar. Mas vai ter algumas dessas portas aqui que você abre, fecha e se você não gostou do seu novo caminho, você não tem como voltar. É uma porta com uma única direção. E aí o Jeff Bezos, né, brilhantemente fala que as portas que não têm um caminho de volta, né, que são um caminho único, você tem que ser muito cuidadoso e analisar todas as opções antes de entrar nessa porta. E as portas de caminho duplo você pode ser um pouco mais descuidado e fazer a ida e volta. E aí, unindo a teoria do Jeff Bezos, né, com o Nogórdio e a cerca de Chesterton, você tem que criar, às vezes, o seu caminho duplo, né? Você analisa, tenta criar a sua porta de caminho duplo para que você, se tiver ainda uma forma de retornar, você possa, mas você vai sempre fazer uma análise, né? Uma cerca de Chesterton, mas você também, às vezes, vai cortar os nós impiedosamente para que a sua campanha funcione. Ok, tá bem filosófico, mas o que eu quero dizer, tá? Que vai ter algumas coisas que você vai ter que agir muito rápido. Quando uma campanha no fim de ano, por exemplo, a gente acabou de passar pelo fim de ano agora, uma campanha de Natal, né? Eu estou gravando esse vídeo no início de janeiro e a gente acabou de passar por um período onde vários dos nossos clientes tiveram uma baixa. A gente rapidamente reagiu com todas essas campanhas, reduziu orçamentos de forma significativa quando a gente achava que não tinha meios, e alguns clientes que a gente historicamente já sabia que iam ter uma curva elevada, a gente pegou qual era o histórico dos anos anteriores e o que tinha dado certo, botamos isso e acentuamos exatamente aqueles produtos que iriam dar um retorno maior. Geralmente a gente tentou fazer alguns caminhos de volta para a gente, se desse alguma coisa errada, a gente voltar, mas algumas coisas a gente usou o Nogórdio, a gente sabia que era um nó muito difícil de desatar, são 2 semanas apenas e a gente cortou o nó e foi. Tá? Posso dizer que já tivemos erros de análise entre uma cerca e um nó, mas como a gente tem esse mindset, essa forma de pensar dentro da Lucro Digital, a gente consegue fazer um crescimento muito bom para os nossos clientes, sempre pensando como que a gente volta se dá erro e como que a gente consegue acelerar
o crescimento para que valha o risco de cortar o nó. Então, por exemplo, entre uma campanha de Google e uma campanha de Meta, uma está indo bem e você tira orçamento de uma que está indo mal para a sua campanha. Adicionar orçamento dentro do Google não tem problema nenhum, e reduzir o orçamento do Meta até 25% não tem problema nenhum. Depois que você reduz mais de 25% o orçamento do Meta, começa a talvez ser um caminho sem volta, pelo algoritmo do Meta. E o oposto, vamos supor que está dando muito certo uma campanha do Meta e uma campanha do Google não está dando tão certo, você quer fazer o oposto, levar o orçamento do Meta para o Google. Do Google para o Meta agora. Você subir até 20% o orçamento do Meta é uma porta de duplo caminho. Você pode ir e voltar. Acima de 20% de aumento pode ser um caminho sem volta, onde ele vai encontrar outros clusters. É um conceito que eu não vou entrar aqui hoje em muitos detalhes, mas que ele pode começar a procurar outros clusters, né, dentro do mesmo público, e aí mudar a performance da sua campanha. Então, acima de 20%, um aumento acima de 20%, você tem que ter muito cuidado no Meta, né? Então, você conhecendo alguns parâmetros, você consegue avaliar o seu risco e escalar as suas campanhas rapidamente também, tá? Não vou falar aqui de novo do conceito de curva ABC, se você tem um e-commerce, mas procure aqui dentro do nosso canal os conceitos de curva ABC e como que a gente usa isso em campanhas, principalmente Performance Max dentro do Google Ads, para você ver como que você escala mais as suas campanhas, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu sei que é um pouco mais filosófico, mas eu preciso, né, entrar nisso até por algumas perguntas que a gente vê direto, que pode acabar sendo uma porta sem volta, sem muitos estudos, pode ser catastrófico para a sua empresa e para suas campanhas. Eu sou Ulisses Jorge, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Caso você não queira ou não tenha tempo de fazer o seu próprio tráfego, acesse consultoria.lucrodigital.com.br. Lá você vai clicar em agendar consultoria e vai estar lá todos os horários disponíveis meus e da minha equipe. Você escolhe um horário onde você também tem disponibilidade, a gente vai entrar numa sala ao vivo e vai ver como que a gente consegue ajudar você a criar um funil de vendas que vai lhe trazer clientes diários ou vendas diárias através do Google, Facebook, LinkedIn, todas as fontes que a gente acha necessário para que você tenha sucesso com a sua empresa no mundo online. A gente tem mais de 30 clientes no Brasil e na Europa. A gente tem planos de 6 meses e durante essa reunião a gente também fala sobre os custos que você vai ter para conseguir fazer esse plano de 6 meses, fazer funcionar e você ter clientes e vendas diárias através do online.